Para muitos considerada o berço da civilização ocidental, a Grécia é por si só fascinante, detentora de grandes realizações, de grandes feitos, de momentos épicos ao longo da história. A Grécia por si só nos deixou enormes legados culturais, que hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre eles ao longo dos 5 períodos históricos, no qual didaticamente a Grécia está dividida. Esses períodos que nós estamos colocando aqui para vocês, chamado então de período pré-homérico, o homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Ao longo da história, os gregos foram capazes de desenvolver no Mar Egeu, na região do Mar Egeu, uma impressionante civilização. Então, eu acredito que seja particularmente importante para que vocês compreendam essa própria formação cultural, essa sociedade grega, entender um pouquinho aí também sobre as suas características geográficas, assim como também a sua própria questão do clima, né? Que isso ajuda bastante no próprio desenvolvimento, tanto a característica geográfica, nesse desenvolvimento daquilo que foi a própria cultura grega em seus aspectos sociais, culturais, entre muitos outros. Muito bem, primeiro a gente, dando uma olhada aqui nesse mapa, nós podemos observar que a Grécia tem um relevo bastante acidentado, muito montanhoso, e essa própria questão das montanhas isola uma cidade da outra. Então você cria dificuldades para o contato, né, para o comércio de uma cidade com a outra, o convívio, né? Então essas próprias cidades acabaram se desenvolvendo literalmente isoladas, aonde vai ser formado um padrão geral de cidades-estados na própria Grécia. Outra grande característica que vocês podem novamente observar aqui é o seu litoral bastante acidentado, né? Um litoral aí também formado por bons portos naturais, como ali o que Atenas tinha, e é claro que não por acaso ela também vai se desenvolver nessa dinâmica de comércio marítimo, assim como também a enorme quantidade de ilhas, né? Essas ilhas, as Cíclades, entre outras, né, que formam essa parte excepcional que é a própria Grécia insular. Então nós podemos inclusive dividir a Grécia geograficamente nessas 3 regiões. A Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. Insular é justamente essas regiões onde você tem as ilhas, e ilha é algo que não falta na Grécia. Podia até faltar água doce, mas ilhas não. Tem entre 2.000 até 3.000 ilhas, sendo que a maior, e nesse caso, tecnicamente a mais importante, a própria ilha de Creta, essa daqui que eu estou mostrando para vocês, aonde, como vocês vão ver, se desenvolveu a civilização cretense, importantíssima para a própria Grécia, assim como eu vou falar um pouco melhor sobre ela nessa videoaula. Então, a Grécia tem também como uma das características o seu clima, que é o clima mediterrâneo. Então, é um clima caracterizado por invernos amenos. Gente, quando eu digo amenos, né, ou mais suave, é quando a gente compara assim, tipo com o inverno russo. Então, claro que faz bastante frio quando comparado com o inverno aqui no Brasil, tá certo? Mas não é o mais dramático, o mais pesado dos invernos que existe na Europa, tá certo? Então é um inverno mais ameno e, nesse caso, úmido também. Mas os verões, eles são caracterizados por um período de grande calor e seco. Então você tem essa própria questão como um fator crucial para o entendimento das áreas de plantio, daquilo que os gregos vão desenvolver como forma de sobrevivência. Porque os invernos são, ainda que frios, mas os verões são muito quentes e secos. E nesse caso também você tem pequenos rios, rios que em muitos casos secavam durante boa parte do ano. Então você cria também dificuldades para o plantio, para o desenvolvimento dessas próprias cidades. E em muitos casos os gregos vão buscar recursos
fora da própria Grécia em si, né? Colonizando outras regiões, botando outras áreas para plantar, desenvolvendo colônias. Então, são aspectos fundamentais dessa própria questão do desenvolvimento social, cultural e mental na própria Grécia. Abordemos então esse primeiro momento e a primeira civilização que se desenvolveu nessa região, a civilização cretense, que assim como os gregos são considerados o berço da civilização ocidental, Creta, a ilha de Creta, e a civilização cretense que se desenvolveu nessa ilha que eu estou mostrando agora para vocês, é também considerada o berço da própria civilização grega. Foi a partir daqui, das conquistas e realizações dessa impressionante civilização, que surge a própria civilização grega, a partir dos legados culturais que essa civilização, a civilização cretense e a sua sucessora, a civilização micênica, gerou para os demais gregos, ou seja, a Grécia em si. Mostro aqui para vocês partes do que era o antigo palácio na cidade de Knossos. Esse daqui que durante muito tempo foi considerado inclusive o labirinto do Minotauro. E não existiu nenhum monstro especificamente aí com a cabeça de touro e corpo de homem. Mas sim, tudo indica pela própria mitologia grega, pelos relatos, pelas lendas e história grega mesmo, que na verdade foi ali um rei ou uma dinastia, Minos, e como os cretenses eram adoradores do boi, ou no caso do touro, a ideia do Minotauro. Mas devido também ao controle que essa ilha fez sobre o mar Egeu, essa região que também eu estou mostrando para vocês, eles acabaram desenvolvendo um sistema de governo chamado de talassocracia, muito parecido com aquilo que ocorreu com os fenícios, a talassocracia ou governo marítimo. A civilização cretense é detentora de grandes realizações e aspectos culturais. Eles entraram em contato com diversas outras civilizações e assim foi também desenvolvendo cada vez mais aspectos dentro da sua própria cultura, como cerâmica, a própria arquitetura, as artes, entre outros aspectos. Civilizações como as egípcias e as civilizações ali orientais, como, por exemplo, até mesmo nas civilizações babilônicas, na Mesopotâmia, esses contatos vão fazer com que essa ilha se desenvolvesse e essas próprias cidades aqui acabassem também conquistando um grande desenvolvimento técnico, social e cultural que acaba sendo legado para outras regiões da Grécia, como por exemplo a famosa cidade de Micenas, que vai suceder Creta. Então vamos tratar aqui um pouquinho sobre esse aspecto. Primeiro nós temos na ilha de Creta o domínio sobre o mar Egeu, essa região que vai florescer a própria Grécia. Os cretenses são provavelmente descendentes de pelasgos, um povo autóctone da Grécia que se desenvolveu nessas regiões, são os primeiros povos a chegar, passaram a ser cultivadores, por exemplo, da oliva, também de vinhas e de outros produtos que ajudaram na sua dinâmica comercial. E o comércio marítimo, assim como os fenícios, mas em menor escala. De qualquer forma, aquilo que eles fizeram em termos, por exemplo, de construção naval, em termos de cerâmica, o início de uma escrita vai ser levado para outras regiões da própria Grécia, como, aqui eu já falei, a cidade de Micenas, importante cidade de Micenas, essa fundada por aqueus, outro grupo, que vai chegar na Grécia e vai se misturar com os povos que já habitavam a região. Então vejamos, no caso da Grécia, nós temos aí os pelasgos como os primeiros habitantes dessas regiões e depois ondas migratórias aí indo-europeias feita por grupos denominados de aqueus, depois vem os eólios, os jônios e os dórios, os quais nós teremos uma aula especial sobre eles justamente pelaquilo que eles fizeram.
Então a civilização cretense dominou essa região até que ela vai ser sucedida. A grande realidade sobre ela é que não se sabe o porquê da sua decadência, do porquê realmente ela acabou sendo submetida ao controle ou sendo destruída. Talvez por causa da explosão do vulcão Santorini, ou mesmo por causa da questão dos aqueus, que acabaram invadindo e conquistando a ilha de Creta e assim dominando o mar Egeu e formando também a sua própria talassocracia, juntamente com outras cidades como Argos e Tirintos. Nesse caso, é importante lembrar que nessa fase que eu estou falando, que é o período chamado de pré-homérico, você tem esse desenvolvimento dessa civilização chamada de civilização cretense, e que depois essa civilização cretense é sucedida pela civilização micênica. Em alguns momentos, dependendo do livro, vai ser chamada de civilização creto-micênica, em referência a essa conjuntura que estava acontecendo. Mas nesse caso, os aqueus vão dominar o mar Egeu e mais ainda, são eles que vão lutar contra Troia. E sim, gente, Troia realmente existiu. Pode não ter existido o cavalo de Troia, né? Porém, é importante lembrar que Troia existiu, fica nessa região aqui que eu estou mostrando para você, ou no caso ficava, porque hoje nós só temos os restos arqueológicos da cidade de Troia, que dominava a entrada ou a passagem entre o mar Egeu e o mar Negro, essa importantíssima passagem, e não por acaso os aqueus de Micenas ou gregos vão lutar contra os troianos e, nesse caso, vencer. Essa batalha é narrada em 2 livros excepcionais, na verdade, poemas. No caso, a Ilíada e a Odisseia. Livros importantíssimos que tratam também sobre o aspecto da cultura, dos deuses e tradições gregas, que muito vai ser refletido nos próprios aspectos culturais da própria Grécia e, claro, que das outras civilizações, de outros povos que tanto absorveram da cultura grega. Mas, quando os aqueus de Micenas estavam dominando essa região, eis que chegam os dórios, e aí, gente, foi literalmente porrada para todo lado. Os dórios têm a mesma origem, também são indo-europeus, porém, eles são muito guerreiros, agressivos, isolacionistas, vão devastar várias regiões da própria Grécia, de um ponto tão grande essa própria devastação, que você tem a diminuição da urbanização e do próprio desenvolvimento cultural da Grécia, chegando a uma era, um período de apagão, literalmente, do próprio desenvolvimento da Grécia. Os dórios foram provavelmente responsáveis pela primeira diáspora grega. Então, o que é a diáspora? É a dispersão, é quando os gregos começam a se espalhar para outros locais, ali como, por exemplo, o que hoje a gente teria como a Turquia, o litoral da Turquia, ou Ásia Menor, como era conhecido. Então, várias cidades, várias comunidades começaram a aparecer durante esse período, chamado agora de período homérico, ou seja, Homero falou da guerra de Troia, narrou a vida de Odisseu, seu retorno para sua cidade, e ele é um divisor de águas, sim, né? Porque a partir daquilo que ele escreveu, esse período posterior ao que ele narrou nos seus livros, é conhecido então como período homérico. E nesse período homérico, você tem esse ponto importantíssimo, que é a chegada dos próprios dórios e a organização, a fundação da cidade de Esparta. E como eu já disse, depois nós vamos tratar em uma videoaula especial sobre os espartanos, porque literalmente eles foram espetaculares pelo aquilo que eles acabaram fazendo. Mas, nesse momento em que você tem essa diminuição na cultura, no desenvolvimento, né, a gente teme em pensar que sempre há progresso, sempre há desenvolvimento, mas nem sempre isso acontece. E uma das grandes demonstrações, eu estou falando agora para vocês nisso,
que aconteceu na Grécia, onde você tem uma diminuição drástica desse próprio desenvolvimento, do saber na Grécia, do crescimento das próprias cidades, onde você tem uma redução, uma diminuição e uma ruralização. Esse momento é caracterizado aí pelos grupos ou genos, nessas comunidades gentílicas, onde o pater tinha todo o poder sobre a sua comunidade. A ligação era de sangue, né? Ou seja, por famílias que dominavam essas que seriam as melhores terras e com isso também vão ter um enriquecimento. Mas, com o tempo, essas comunidades que eram autossuficientes e produtoras daquilo que necessitavam, passaram também a comercializar e com isso a enriquecer. O resultado é que alguém vai acumular mais do que outros e como não poderia ser diferente, infelizmente algumas pessoas começam a ser expulsas, vão perder suas terras, principalmente aqueles pequenos produtores. Ou, no caso das famílias, daqueles que não eram tão próximos, ou seja, aqueles membros das próprias famílias, ou gens, que eram um pouco mais distantes, primos, ou mais afastados, não tão obediente ao dono daquela fazenda, daquela propriedade. Então, nesse caso, alguns vão ser expulsos e nesse contexto começa a florescer novas cidades, assim como também a ter uma segunda diáspora, muito importante, porque essa diáspora, ao contrário da primeira, que foi por causa do pânico e do terror, provavelmente provocado pelos dórios ou sua chegada, nós temos uma segunda diáspora, essa de forma pacífica, onde você tem a fundação de várias colônias, várias cidades gregas em diversos locais do mar Mediterrâneo. E aí você tem uma expansão muito interessante da própria cultura grega, onde eles vão chegar no sul da Itália, vão chegar na Sicília, fundam cidades como Siracusa, importantíssima cidade, entre outras cidades que foram fundadas em regiões como também o norte da África, assim como inclusive no que hoje seria o litoral sul da Espanha. Então você tem uma expansão significativa e com isso também o desenvolvimento, a ampliação do comércio, de rotas comerciais e, é claro, o enriquecimento de alguns grupos que estão lidando com isso. Claro que não todo mundo, mas algumas pessoas, alguns grupos específicos. E também não é todas as cidades, mas algumas cidades, como por exemplo a própria cidade de Atenas. Chegamos num momento muito importante, nessa fase aonde nós entramos no período ou fase chamada de período arcaico. Esse período é caracterizado por duas coisas, claro que tem mais, mas vamos chamar a atenção para dois pontos importantes. Primeiro, para a diminuição daqueles grupos gentílicos ou das comunidades gentílicas, aonde com o crescimento das cidades, com o agrupamento desses grupos, né, a união desses grupos, criando fratrias, tribos e, consequentemente, as polis, né, aqueles centros mais urbanizados, onde tinha a ágora, o centro de reunião, de poder. Então, nesse momento você tem o surgimento de várias cidades na própria Grécia, lembrando que são cidades-estados. A Grécia é muito caracterizada nesse momento e ao longo de séculos por cidades-estados. E o que são cidades-estados? Já disse para vocês em outras videoaulas. São cidades independentes, ou seja, são países. Então, os gregos, devido inclusive ao seu relevo muito acidentado, ou seja, com muitas montanhas, e montanhas isolam cidades umas das outras, afinal de contas não é fácil você subir uma montanha para passar um recado para outra cidade. Então há, ao contrário de locais planos, né, um isolamento de uma forma natural entre uma cidade e outra. Então os gregos eram, obviamente, gregos, tinham a mesma cultura, tecnicamente a mesma língua, tradições, deuses, mas cada cidade é um país, é individual, vai rumar para algumas características particulares, como nós podemos focar principalmente em Atenas como exemplo e Esparta. E
em outras videoaulas, nós trataremos especificamente dessas cidades, né, das suas conquistas, dos seus desenvolvimentos, da própria criação da democracia, do estilo de vida da cidade de Esparta. E assim, de um modo geral, a gente vai tratando progressivamente com vocês. Esse período arcaico, como eu disse, é caracterizado por esse desenvolvimento da população, desse crescimento e da formação desses centros urbanos, né? Ou seja, as polis, característica marcante da Grécia, dessas polis. Mas também do desenvolvimento do comércio, tá certo? E com ele também um contato com outros povos, principalmente Atenas, que é marcada por essa característica de contato, comércio e desenvolvimento, principalmente do comércio marítimo. Então, depois dessa fase do período arcaico, nós chegamos em uma fase de grande esplendor, de grande desenvolvimento na Grécia, que é chamado, como eu já disse, do período clássico. Aí a cidade que mais floresceu, que mais se abrilhantou, foi a própria cidade de Atenas. Ela é marcada por isso, por desenvolvimentos espetaculares, como por exemplo da própria filosofia, da história, depois nós vamos tratar disso, né? A Grécia também cria muitos desses próprios aspectos, conhecimentos dos mais diversos na própria literatura, no próprio conhecimento da arquitetura, da geometria e assim por diante. É um período de grande florescimento na Grécia, essa fase conhecida como período clássico, onde quem domina, quem tem o seu período de maior esplendor é a própria cidade de Atenas. Mas também é marcado pelas chamadas guerras médicas, ou das guerras dos gregos contra os persas. E essas guerras, né, que foram uma série de conflitos, ali alguns livros trazem 2, mas na grande realidade foram 3 guerras, e é claro, várias e várias batalhas. Depois nós vamos tratar dessas que foram as mais importantes, batalhas nas guerras médicas, onde, como eu já disse, os gregos estão brigando contra o Império Aquemenida, ou o Império dos Persas, e depois a própria Grécia vai se envolver em uma guerra entre suas próprias cidades. E nesse caso, depois da formação de 2 grandes alianças militares, a Confederação de Delos, a Liga do Peloponeso, a Grécia vai se envolver numa espécie de guerra civil, aonde você tem essa destruição dessas próprias cidades ao longo de décadas de conflito, e elas vão se enfraquecer de tal magnitude ao ponto de que a Grécia acabou sendo conquistada pela Macedônia. E no caso da conquista pela Macedônia foi feita pelo rei Filipe, né? Filipe da Macedônia. E pouco depois da sua própria conquista sobre a Grécia, ele acabou sendo assassinado. E o seu filho, o famosíssimo Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, acabou sucedendo o pai. E nesse caso, ele empreendeu a própria conquista do Império Persa, formando um império impressionante em aproximadamente 10 anos, conquistando não só a Grécia, mas também, né, como eu estou falando para vocês, o Império Persa, né, conquistando ali regiões como o Egito, até as margens da Índia, territórios do que hoje são a Índia, também foram conquistados por Alexandre o Grande. Mas ele morreu cedo, não se sabe realmente de que, existem muitas teorias, muitos pontos que são levantados sobre a causa de sua morte, e o seu império se fragmentou. Praticamente imediatamente ali depois da morte dele, você tem a própria questão da fragmentação do império de Alexandre. Mas ele fez uma realização tremendamente importante. Ao conquistar a Pérsia, ao levar para dentro do território persa a cultura grega, ele não só uniu a cultura grega com a persa, mas também a Macedônia,
né, a cultura da Mesopotâmia, levou também a cultura egípcia a essa questão de união, dessa questão da aproximação entre a cultura egípcia, mesopotâmica, persa e até mesmo indiana com a grega. Então, essa nova reorganização que ele acabou favorecendo, quando, por exemplo, casou milhares de seus soldados com mulheres persas, essa própria ligação, essa união dessa cultura criou aquilo que a gente chama de helenismo, né? A cultura helenística, que acabou se difundindo enormemente por todas essas regiões e levou muitos aspectos culturais para diversos outros povos, inclusive para os próprios romanos, tão importantes, né? Depois, porque eles inclusive vão conquistar essa região do mar Mediterrâneo, muito mais do que isso, e vão absorver muito. Se tinha uma cultura que os romanos admiravam, era a própria cultura grega. Então, é claro que os romanos admiravam a sua própria cultura, mas ela tinha muito da cultura grega, muito mesmo. Então, eles ajudaram também a não só manter a cultura grega, né, que acabou sendo conquistada por eles, mas também ajudaram a levar, a disseminar a própria cultura, tradições, costumes, entre muitos outros aspectos daquilo que os gregos primeiro criaram. Então, pessoal, é isso aí, tá certo? Nós estamos chegando ao final dessa videoaula. Para vocês, realmente são pontos muito importantes, tem muito mais para falar da Grécia. Nós vamos abordar em outras videoaulas sobre Atenas, sobre Esparta, sobre a educação em Esparta, entre muitos outros aspectos que serão tratados, como, por exemplo, o próprio desenvolvimento da democracia, né, que nós valorizamos tanto esse aspecto da questão política, né, a democracia, e foi ali justamente, né, em Atenas que se desenvolveu esse aspecto tão importante e tão impressionante que é a própria democracia. Não esqueçam, todos vocês que estão chegando agora, de se inscrever no canal. Também é importante que vocês dêem o seu like e também não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem um aviso de quando chegar as próximas videoaulas. Outro ponto muito importante que vocês não podem esquecer é de olhar a descrição que está no vídeo. Dê uma olhada lá, porque sempre nós estamos colocando novidades, como a indicação de alguns livros e, em alguns casos específicos, inclusive mapas mentais para ajudar a vocês a entender um pouco melhor aquilo que nós estamos tratando, desses assuntos tão importantes que é sobre a própria civilização de um modo geral ou de outros aspectos. Então, vamos lá e até a próxima!